Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Pera aí que o Rafael, ele tá olhando pra câmera e rindo, já fazendo pose. Eu tô dando já o quê? O cara pra dar o corte. Não tem O corte, de boa pra dar o corte. Essa cara. Ai. Vai. Mas enfim, a nossa escola, ela tem por objetivo encontrar a unidade na diversidade. Hoje eu tô para receber um cara aqui sensacional, mas infelizmente ele não veio. Então hoje eu vou receber Hoje eu tô recebendo o Rafael Leal. Muito obrigado. Dá uma boa noite aí, bom dia, boa tarde pra galera que Bom dia, boa noite, boa tarde. Você, independente da hora que você assiste esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí. Ao podcast da escola. Não é nosso, né? É da escola. É seu também, você faz parte disso, tá Obrigado. bom? Muito obrigado. Bom, o Rafa é um grande amigo meu, um irmão que Deus me deu, um companheiro de ministério. E eu tenho a honra de poder liderar ao lado dele. E hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre essa questão de liderança, amizade, como é importante construir bons relacionamentos a respeito de liderança. Mas antes, Rafa, fala um pouquinho sobre você, além do queijinho, além do corredor, quem você é? Gente, pra quem não conhece, Rafael Leal. Estamos aqui na Hebron 7 ou 8 anos, vai fazer 8 anos, agora no final do ano. E é muito bom servir a casa do Senhor. Hoje estou líder da RA, junto com uma equipe muito maravilhosa. Faço também parte aí da Escola 120 igual a 1, é um prazer partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida com os alunos. Enfim, muito feliz de estar com vocês, muito feliz de estar com o meu pastor Marcos Rocha, meu amigo. Tamo junto. Rafael, que esses dias atrás, tem uma história curiosa, eu sonhei que o Rafael, ele tem uma coisa assim, quando ele se sente livre no Espírito Santo, ele gosta de correr, e ele gosta de correr muito, assim. E aí, no clima olímpico Não 100 que metros. nós estamos, Que eu faço. eu sonhei que o Rafael Leal batia o recorde mundial da prova dos 100 metros rasos, correndo em 7 segundos e 32 centésimos. Como é que você se sente em relação a isso? O homem mais rápido do mundo, Eu acredito que é possível. superando o Usain Bolt. Eu acredito que é possível. Gente, é uma coisa que é muito louco que acontece comigo, que eu me sinto tão livre assim, né, no culto. Eu quero mostrar tanta essa liberdade que Cristo comprou para nós, que às vezes eu dou uma corridinha assim no culto, assim. Mas tudo não, nunca atingi essa marca aí de 7 segundos, mas acredito que eu estou bem próximo. Estou bem Vai próximo. chegar lá com o empurrãozinho do Espírito Santo, a gente sempre chega lá. Mas, Rafa, antes da gente entrar mesmo no tema, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua trajetória, né? A gente vê um crescimento muito grande, né, daquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco do seu crescimento como líder, como pessoa, como cristão, desde lá de trás, quando você começou o seu processo. Você, na verdade, desde criança você já frequentava a igreja, mas teve uma hora que deu um estalo para começar esse processo de crescimento de liderança. Então, fala um pouquinho aí pra gente como é que é. Então, gente, eu conheci mesmo o Evangelho através da Igreja Batista de bairro, né? Igreja Batista do Penha. E meus pais começaram a frequentar lá desde pequenininho, e lá fiquei até os meus 15, 16 anos. E, assim, foi onde eu comecei os meus primeiros passos. Mas chega um momento na adolescência que você não quer mais se envolver tanto e você deixa a igreja para segundo plano. E aí, quando eu tive 18 anos, 17 para 18 anos, eu conheci a Hebron, que o Espírito Santo fez algo grande na minha vida. Porque 17, 18 anos é uma época que você não quer conversar muito, você não quer se comunicar muito, você quer ficar no seu mundinho preso, né? E todo mundo, acho que já passou por isso, muitos de nós já passamos com essa questão de comparação, de se achar inferior, de não se achar relevante, né? Não acreditar que não tem uma voz, e eu estava nessa vibe, e muito cabisbaixo, centenas de coisas acontecendo dentro da mente, e enfim, foi nesse momento que o Espírito Santo me achou. E é nesse momento que ele encontra a gente. E aí eu tive realmente um encontro mesmo com o Senhor, e ele foi trazendo em mim esse sentimento de importância, sabe? Sei que nós não somos nada, mas o Senhor ele foi trazendo o quanto eu era precioso para Ele. Sim. E isso foi fundamental. Então, quando eu comecei a me descobrir realmente um cara, sabe, um cara que tinha um potencial em Cristo Jesus, né? Eu comecei a crescer e acreditar muito na minha voz, acreditar muito naquilo que Deus tinha para me dar.
E graças a Deus, essa timidez, essa dificuldade de falar, essa dificuldade de se posicionar mesmo, foi sendo quebrada ao longo dos anos. Sim. Hoje eu consigo falar melhor, eu consigo me posicionar melhor, eu consigo ser um líder melhor por conta disso, porque o Espírito Santo foi fazendo, transformando isso internamente. E também graças aos amigos, né? Como eu vivia num mundinho muito fechado, né? Eu não tinha assim acesso, eu não dava muita liberdade para ter novas pessoas na minha vida, né? Então, a partir do momento que eu fui permitindo a entrada de novas pessoas, foi construindo uma nova pessoa dentro de mim, né? Isso só o Espírito Santo é capaz de fazer. É maneiro que você falou, porque todo esse processo ele não passa por uma descoberta só do chamado, né? Mas ele passa na descoberta da sua identidade em Cristo, né? E eu acho que isso é essencial para a gente no meio cristão. Você falou, eu descobri que eu era precioso para Deus, mesmo sendo um nada, mesmo sendo alguém que tipo assim não tinha valor, Deus viu valor em mim. Eu acho que esse é o grande segredo do Evangelho, que o valor que Deus viu em nós não está em nós, sim, mas está no seu próprio amor. E é muito legal isso, é muito relevante essa questão da identidade, né, para você se descobrir dentro da igreja, né? Sim. É você entender que todos nós temos uma identidade, todos nós temos nossos defeitos, nossas falhas, mas também temos muitas qualidades. E quando a gente tem esse encontro com o Espírito Santo, ele ressalta isso e elimina os defeitos e as falhas, vai nos ajudando a trazer esse senso crítico sobre nós mesmos, mas não nos impede de ressaltar aquilo que é bom em nós. Sim. E aquilo que é bom em você vai ser utilizado na sua jornada, no seu ministério, no seu chamado. Então é muito importante a gente identificar isso. E o Espírito Santo ele te dá essa sensibilidade, sabe? Sim, é muito engraçado porque as pessoas confundem a humildade, né? Elas acham que humildade é o cara que pensa menos de si mesmo. Eu não sei fazer isso, eu não sei. Mas na verdade a humildade é pensar menos em si mesmo, né? Sim. Você sabe que você tem dons, que você recebeu, capacidade do Espírito Santo, e você usa isso em prol do outro. Eu acho que isso é incrível. E a gente vive um tempo em que as pessoas elas são muito fanáticas pelo chamado, né? Qual é o meu chamado? O que Deus quer que eu faça? Mas às vezes a gente tem que se perguntar não o que Deus quer que eu faça, mas quem Deus quer que eu seja. Né? A questão é em quem Deus quer me transformar. Porque a sua identidade ela vai definir você e como você vai agir no dia que talvez você não esteja exercendo o seu chamado. Sim. Né? Porque chamado é algo que a gente tem, é um propósito que a gente tem para fazer e é importante. Mas a identidade fala sobre quem nós somos e quem a gente vai ser quando ninguém está vendo a gente, né? Quem a gente sabe que a gente é em Deus. E eu acho que isso que é o ponto de virada. No dia mal que vem para todo mundo, o que vai permanecer não é o teu chamado, mas é quem você é. Sim. A sua identidade. Então, quando você passar por momentos difíceis, quando você passar por momentos turbulentos, o que vai permanecer é a sua essência em Cristo Jesus. Sim. O chamado vai embora às vezes. Às vezes o teu serviço ele já não é tão importante, mas quem você é em Cristo Jesus vai permanecer, sabe? É isso aí. Eu acho que você falou algo que é talvez o ponto-chave da gente entender a importância de uma liderança que é saudável, que é a questão da essência, né? O que eu vejo é um tempo em que as pessoas não respeitam a essência das outras. Então, eu quero te transformar numa cópia minha, porque você é meu liderado. Então, eu quero que você seja igual a mim. E aí eu perco o que tem de mais precioso em você, que é a sua essência. Eu acho que o pior erro da liderança é desrespeitar a essência das pessoas, né? Eu olhar para você e achar que você tem que fazer do jeito que eu faço, o que eu faço. Só que, na verdade, Deus te chamou para uma outra coisa, né? É a gente criar formatos, não só porque dá certo na vida do teu irmão, vai dar certo na sua vida. Sim. Pastor Marcos, ele é excelente, ele é maravilhoso no dom de ensino, a palavra dele é excelente. E isso, em mim, é também bom, mas o que ressalta em mim é a questão da intercessão, é a questão do profético. Então, quando eu tive esse entendimento, que o que flui em mim é muito mais voltado para o profético, eu consegui exercer e executar melhor o meu ministério, entendeu? Eu parei de fazer comparações, mesmo que as pessoas sejam boas, né, as pessoas sejam exemplos, eu parei de me tornar um alvo de comparação. Sim. De outras pessoas. Então, isso te faz passar por um processo de liberdade muito grande. É verdade. Sabe? É libertador quando você começa a entender quem você é, sabe? E as pessoas elas apenas se tornam uma referência para você. E você não vai mais utilizá-las como cópia, mas apenas como uma referência. Sim, é muito interessante
a questão de... eu lembro de uma conversa que a gente teve, porque quando a gente se compara, a gente se prende, né? Quem se compara se prende. E a gente conversou uma vez nessa transição de liderança da RA, e aí a gente estava nessa pegada aí, o que vai acontecer agora e tal. E aí eu te perguntei, né? Que tipo de liderança que você quer exercer? Que tipo de ministério que você quer liderar? Então, eu acho que é essa a questão, que a visão Deus dá é para o líder, né? E o líder carrega a sua essência. Então, se a minha essência é diferente da sua, a visão que Deus vai dar para mim vai apontar para uma necessidade diferente do que ele vai apontar a sua. O que não quer dizer que elas não se completam, que elas não podem caminhar juntas. Elas se complementam, né? Porque eu não vou ser completo, nem você vai ser completo, mas nós, como corpo, né, a gente vai ser completo. Eu lembro muito dessa conversa, né? Para mim foi tipo um divisor de águas, que estava no carro, ele pegou e falou assim: como que você quer a sua liderança? Ele jogou essa para mim, eu falei, cara, não sei. Mas eu fiquei pensando, remoendo isso, e aí eu já falei com ele, olha, cara, eu quero que seja profética, porque eu sou profeta, não tem como eu fugir disso. Eu sou o cara da intercessão, eu gosto de estar junto, eu gosto de abraçar e orar. E isso complementa muito aquilo que foi feito até um determinado período na RA, sabe? Uma coisa completa a outra. Então, acho que quando a gente passou por essa transição, né, de liderança aqui dentro da igreja, né, a gente conseguiu virar essa chave de uma forma muito natural e de uma forma complementar. E isso, gente, só Cristo pode fazer. Só Deus pode fazer. E nessa questão da essência, eu tenho meditado muito sobre, quando Paulo fala, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados, sobre a questão de se conformar e transformar, né? Que muitas vezes a gente está satisfeito em conformar, que é tomar a forma de alguma coisa que é externo, que é banal, que é superficial. Só que Paulo coloca em dois polos diferentes, né? Ou você é conformado ou você é transformado. Então, muitas vezes, por querer copiar o outro, a gente se conforma. E a gente não permite a transformação do Espírito Santo acontecer em nós, né? A gente acaba ficando satisfeito em ter um ministério igual ao do outro. E a gente perde a nossa essência por causa disso. É incrível, porque o Espírito Santo, Deus é um Deus de criação. Ele cria. Ele não copia, né? Sim. Então, em nós habita o Espírito Santo de Deus, que cria todas as coisas. Então, ele é perfeitamente capaz de criar em você ideias novas, trazer sobre você algo que ninguém nunca fez. Sim. Então, eu acredito muito nessa palavra. E eu estou indo muito de encontro a essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, fazer coisas que ninguém fez. Sim. Sabe? Eu quero ir em áreas que ninguém foi. Eu quero ideias que ninguém teve. Então, isso é incrível. É acreditar nessa mensagem, viver essa mensagem e ir atrás dessa mensagem. E é maneiro, porque quando a gente prioriza a nossa identidade em Deus e descobrir quem a gente é e a nossa essência, a gente acaba descobrindo em nós dons que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Uhum. Você é um grande exemplo disso, né? Você nunca se imaginou pregando. Não. Nunca se imaginou fazendo dança profética. Né? Dança profética não, gente. Eu amo a dança profética, mas tem um jeito pra fazer isso que não é o meu jeito. Porque eu não sei não sei bater palma, gente. Bater palma e cantar ao mesmo tempo. Você sonhava em ser baterista, né, da igreja? Sonhava pequenininho ser baterista, só que, gente, não rola. Quem já me viu nos cultos... Vamos fazer um negócio aqui, então. Vou cantar uma música e você tenta bater uma bateria imaginária. Pronto. Eu vou entrar naquela parte que... Esse é o máximo que você consegue fazer, né? Mas é muito interessante que parece que quando a gente não foca nos dons, mas em Deus, naquele que dá o dom, é que a gente consegue descobrir coisas em nós que nós não sabíamos que nós tínhamos, né? É muita questão dos sinais seguirão os que creem, né? Sim. Às vezes a gente fica fanático para seguir os sinais, mas a gente precisa seguir a Jesus, porque os sinais seguem a Jesus. E se a gente está seguindo a Jesus, os sinais nos seguem. Eu acho que os dons seguem essa mesma linha. Eu creio que o Espírito Santo ele te dá estratégias, sabe? Para você, se você tem o Espírito Santo, os sinais vão te seguir. E onde você estiver, ele vai te dar estratégias para você desempenhar esse dom de uma forma muito criativa, de uma forma muito única, uma forma muito, muito sua. Se você tem um dom de profetizar sobre as pessoas, você tem uma forma muito específica que só você tem como profetizar. Às vezes não é como a irmã da intercessão lá que vai rodando e vai lá e pega e começa a te balançar e fala assim, diz o Senhor. Amém, é de Deus também, glória a Deus. Mas às vezes a forma que você profetiza é calma, é suave, é serena. Às vezes a forma que você prega não é aquele cara que
pregador de Gideões, né? Aham. Que posta a voz e atrai a tua atenção. Não, a tua forma é serena, é calma. O Espírito Santo, ele sabe dirigir, sabe direcionar conforme a sua personalidade. Sim, sim. Ele sabe fazer com que você haja conforme a tua essência. Ele não vai fugir disso da tua essência, né? Sim. Porque é necessário que você fale da sua forma para atingir um certo público. Então o sinal vai seguir a você. Onde você estiver, o sinal vai atrás de você. Apenas fale, apenas faça da sua forma. Apenas faça de um jeito que a Bíblia nos instrui a fazer, do jeito que a Bíblia nos mostra como fazer e faça, sabe? Sim. É maneiro demais você observar isso na palavra. Quando Moisés ele olha para a sarça ardente, ele fala assim, que estranho. E eu vejo muitas vezes Deus falando com a gente de forma estranha, né? De forma fora do comum que a gente espera. Que a gente espera lá, eis que te digo, filho meu, e vai, e aquelas palavras que a gente não entende, e libera a profecia. E eu lembro uma vez eu tava no monte chorando, passando um perrengue danado. E aí veio um cara esquisito, velho, numa bicicleta, um bonezinho e tal, bigodinho, cabelinho louro, com a caixa de som pendurada no cordão. Esperava ouvir um eis que te roubo agora. Então, não, mas a minha oração foi, pô, senhor, eu já tô na pindaíba danado, o cara ainda vai me roubar. Rapaz, o cara chegou e falou assim, cara, Deus mandou te dizer isso. Então, foi um tapa na minha cara mesmo, porque a gente tem esse preconceito, né, a respeito de como Deus vai falar e quem Deus vai usar, né, e através de quem Deus vai falar. E a gente vê que não é assim, não é no mérito, né? Deus ele distribui dons, não é de acordo com o mérito, é um presente da graça dele, né? É o que Tiago diz lá se não me engano é 1:7, que toda boa obra vem do Pai das luzes. Sim. Né? Todo dom perfeito, toda boa dádiva. Isso aí. Do Pai das Obrigado luzes. por me corrigir. Vou lembrar disso. Gente, eu corrigi do pastor. Não, mas é porque eu não lembrava o versículo mesmo. E se a gente for ler na mensagem, vai sair outra coisa. Uhum. Mas vamos avançar um pouquinho nessa questão de amizade, né, cara? A gente conseguiu construir essa amizade, graças a Deus. Fala um pouquinho, assim, como é que foi importante para você essa nossa amizade. Porque, assim, nós dois, a gente, né, quando a gente começou a liderar junto, a gente era extremamente imaturo, né? Apesar de eu ter um pouquinho mais de experiência, mas, tipo assim, você não tinha liderado nem quarto em retiro, né? Cru de tudo. Não liderava nem seu cachorro em casa. E do nada se viu liderando o Ministério Jovem. Então, como é que foi para você ver esse desafio? E como é que foi para você caminhar, né? Amadurecer? Gente, eu nunca liderei nada. O meu cachorro mandava em mim, gente. Mas brincadeiras à parte, foi um desafio, assim, muito louco, porque como eu ainda estava naquela vibe de eu não tenho voz, eu não tenho amigos, eu sou meio insignificante, né? A oportunidade de liderar seria para mim meio que um suicídio. Gente, eu vou liderar o quê se eu não consigo liderar nem a minha própria vida? Sim. E nós estávamos nesse pequeno grupo, né, de liderança, bem adolescente, bem maturo, e as coisas no início foram bem difíceis para a gente, né? E que a gente precisava primeiro se aceitar como liderança, aceitar aquilo que Deus estava fazendo em nós, para depois vender essa ideia de liderança para as pessoas, porque nem a gente acreditava que aquilo ia dar certo. E aí, o Senhor foi construindo isso em nós. E o interessante é que o Senhor foi construindo isso através da amizade. Sim. Sabe? A gente se olhava muitas vezes e falava, e aí, o que vamos fazer? Eu acho que no início a gente discordou bastante de algumas coisas. Lembra que a gente tudo eu discordava do Marquinhos? Falei assim, não, Marquinhos. Não gostava de brincadeira nenhuma. Fazia uma brincadeira perto dele e ficava assim. Sorrisinho. Olhando pro lado. Falei, esse cara aqui. Esse cara tá aqui. Esse cara não é crente. Vocês são crentes. Vocês são crentes. Eu era muito André Valadão. Vocês não são crentes, não. E aí, a gente discordava, a gente acertava, a gente fazia junto, e graças a Deus eu acredito que assim, a base do Ministério da RA hoje, né, se trata de amizade. Sim. Sabe? Eu acho que aquilo que foi construído lá atrás, né, reflete muito hoje o que nós estamos vivendo. Hoje a gente percebe-se um ambiente de amizade mesmo, de companheirismo, de preocupação um com o outro. E aconteceu isso alguns anos atrás, antes de estabelecer isso nos dias de hoje. Então, foi bem difícil
E aconteceu, primeiramente, graças a Deus, e depois, graças a esse vínculo, essa amizade, sabe? Esse comprometimento. Quando a gente... Marquinhos sempre fala algo que eu acho essencial para qualquer ministério, gente. Você exorte, né, no particular, né, e você, em público, você defende. Então, a gente... tinha muito isso. Sim. A gente se defendia muito em público e nas no reuniões particular, de liderança, tipo assim, mano, o que aconteceu? O que rolou, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que você tá fazendo, velho? Tá maluco. Tá maluco? E a gente tinha esse comprometimento, assim, um com o outro, assim. E não só com a gente, mas com toda a liderança que fazia parte na época. Então, isso foi construído, né? Sim. E isso ajudou muito a gente, porque a gente ganhava confiança com as pessoas. Mas entre nós, a gente tinha esse momento de exortação, esse momento de chamar atenção, de perguntar, de se preocupar um com o outro, entendeu? Eu não sei se o Rafa lembra disso, mas uma vez... Meu Deus. Uma pessoa veio conversar comigo para reclamar do Rafael. E eu defendi o Rafael ferrenhamente com a pessoa. Eu lembro assim. disso. Eu defendi tanto o Rafael que eu fiz a pessoa pedir perdão para ele. E só que no particular, eu falei, mano, que merda é essa, cara? O que tá acontecendo? Que é isso, velho? Tipo assim, e eu acho que essa ideia é muito importante. Eu acho que as pessoas perderam essa noção de vínculo, que é o essencial da igreja, cara, que é o essencial do corpo de Cristo. Eu gosto muito de uma frase que diz que o reino de Deus é um reino de amigos. Eu acho que isso é uma verdade que ela não pode nunca ser esquecida. Porque as pessoas esqueceram, cara, que a gente é corpo, a gente é família, a gente trabalha junto. Então, muitas vezes na formação de uma liderança, eu escolho os melhores, mas escolho as pessoas erradas. Sim. Eu escolho pelo dom, mas aí não constrói vínculo e aí nunca vai andar, né? A igreja de Atos, ela era conhecida e reconhecida pelo amor que eles tinham um pelos outros. Eles não eram mais bonitos, não eram diferentes, não vestiam uma roupa diferente, eles vestiam a mesma roupa que todo mundo, mas o que diferenciava eles da multidão era o amor que eles tinham pelos outros. Então, a pessoa que não fazia parte daquela visão, não fazia parte daquele grupo, olhava assim, a pessoa defendendo outra, ou uma pessoa tendo alguma atitude de amor para outra, e falava assim, não, esse cara é o tal do cristão, aquele que estão falando, né? Sim. Então, acho que a gente começou a captar, porque a gente acha que ministério é uma coisa que a gente vai inventar a roda, né? A gente vai fazer algo extraordinário. Não, o ministério com excelência é o ministério que você traz as primícias da igreja de Atos, né? E a gente conseguiu construir isso na amizade, trazer esse amor entre nós, trazer esse cuidado, esse carinho, mais do que palavras, mais do que defesa, é você se colocar à frente. Sim. Mesmo, sabe? Você se posicionar à frente para que ninguém agrida o teu irmão. Sim. Não, nele ninguém vai bater, não. Se for bater, bate eu depois no secreto lá, te dá uma surra nele. Mas não, de fora ninguém bate. Sim, então sim. A gente tinha muito essa coisa, né? Essa primícia da igreja de Atos, sabe? E é incrível porque as 4 bases da igreja de Atos, né, lá em 2:42, é comunhão, partir do pão, oração e ensino. Então não tem como você tirar a comunhão da igreja. Então, tudo na igreja tem que ser pautado na comunhão. Tudo que acontece na igreja tem que ser pautado na amizade, no amor. Jesus fala, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É tão simples, é tão fácil, mas é tão difícil ao mesmo tempo, né, de acontecer. Então, o que eu vejo, cara, não sei se você tem a mesma visão que eu, talvez tenha, porque, né? Que são pessoas que reúnem uma equipe simplesmente para fazer o trabalho, entendeu? E a gente precisa se divertir, né? A gente precisa entender a alegria de viver o reino e a seriedade também de viver essa mensagem, né? Porque chega um ponto que as pessoas olham, mas é só isso? Sim. É apenas isso? E acaba não trazendo o verdadeiro sentido de estar lá, sabe? Eu acho que a gente sempre priorizou, né? Nós como liderança, a gente priorizou o porquê, né? Sim. Não o para quê. Sim. Então, a gente entendeu que a gente precisa dar significado às coisas. Isso aí. Sabe? Trazer o real significado. E isso vai fazer com que a gente permaneça, de fato, né, ligado à videira e produza bons frutos. Quando a gente entende o porquê estamos aqui,
Por que a gente coloca a cadeira? Por que a gente ora por pessoas? Por que a gente ora pelo louvor? Por que a gente canta? Por que eu dou umas corridinhas de vez em quando? A gente dá significado, sabe? A tudo que nós fazemos. Tudo tem que ser... esqueci a palavra. Tudo tem que ser... Tudo que tem que ser... que tiver que ser, será. Tudo tiver, será. Tudo tiver, será. Não, mas tudo tem que... Ô, Jesus, significado, significativo. Bota um relógio na tela, valendo. Relógio. Valendo! Não, tudo tem que ter um significado. Sim, tem que ter o porquê. Sabe? Sim, e é muito interessante porque se o foco da liderança for a capacidade, você vai conseguir os melhores para trabalhar para você, mas nem sempre você vai ter os melhores resultados, né? E se o foco da liderança for em construir relacionamentos, e aí aqui a gente está falando de liderança em igreja, mas isso acho que vale para qualquer contexto, qualquer ambiente com bom relacionamento, ele produz muito mais, e isso é comprovado. Quando você consegue escolher as pessoas certas, né? As pessoas que vão caminhar na visão com você, que vão construir uma amizade com você, você consegue descobrir nas pessoas aquilo que você jamais imaginou que elas tinham, né? Eu lembro da Maria, do abraço. Maria do abraço. Assim, você olhava para ela e você não dava nada para ela. Mas porque a nossa liderança, né, sempre valorizou a pessoa, sempre olhou para as pessoas, a gente viu que ela abraçava todo mundo, tanto que ela virou a Maria do abraço. Gente, chegava um visitante na igreja, ela parava na frente da pessoa e falava assim: oi, eu nunca te vi. E dava um abraço na pessoa. Do nada, assim. Do nada. Ela bem dava avulso. no mínimo 17 abraços em cada líder da RA. E aí a gente criou a equipe do abraço por causa dela, né? Ela não era mais capacitada, ela não era a melhor de todas, mas ela era a que liderava pelo exemplo. Sim. Talvez se as pessoas olhassem para ela buscando, tipo assim, dons, talentos, eles iam deixá-la um pouquinho para trás. Mas se a gente olha a essência, que é o mais importante, a gente via que ela carregava algo que o nosso ministério precisava. Tudo tem valor no reino de Deus. Tudo tem valor. Sim. E quando a gente lembra de casos como a da Maria, né? A gente identificou um gesto tão simples, mas que o Espírito Santo ele potencializou de uma tal forma que muitas pessoas foram abraçadas e sentiram a presença do Espírito Santo através de um simples abraço. Sim. Às vezes a pessoa chega numa igreja, o que ela quer, ainda mais em dias de pandemia, como a gente está vivendo, que a gente não pode ter tanto contato, a pessoa ela quer um abraço. E o Espírito Santo potencializou isso, sim, sabe? Sim. E pessoas foram atingidas e foram alcançadas graças a um simples abraço. Verdade. E quando você fala, né, a respeito que tudo tem valor no reino, é incrível que Jesus, quando sobram 5 pães e 2 peixes, ele manda os discípulos trazerem aquilo de volta e fala: não deixe que nada se desperdice. Né? Porque Deus não desperdiça nada. Sim. Nem nada. Deus não desperdiça nada. Então, a gente precisa crer nisso. Que o nosso Deus não compactua com desperdícios. Só que a gente desperdiça. Uhum. A gente, quando a gente foca, talvez, em coisas que são fora do reino e do evangelho, a gente causa muito desperdício. Né? Eu vejo tantas pessoas sendo desperdiçadas pela igreja, pelo reino, porque falta a expansão da visão. Né? Porque só tem 5 pães e 2 peixes, sabe? Eu acho que, voltando a falar aquilo, né, que a gente estava dizendo no início, tudo tem seu valor no reino. Quando Cristo ele toma o pão, era um pão para uma multidão. Ele levanta, ele dá graça e multiplica. Sim. Então, às vezes, uma mensagem assim para a liderança, você que é de alguma outra liderança, às vezes você acha que tem um menino lá que, meu Deus do céu, só dá trabalho, não faz nada. Ou você tem uma pessoa lá que você não consegue identificar nenhum talento. Por mínimo que seja o talento, sabe, entrega a Cristo, dá graça. Porque aquilo vai muito servir. Aquela pessoa vai servir para alcançar várias pessoas. Às vezes falta muito da pessoa, mas às vezes também falta muito da liderança. Sim. Que esquece de falar: graças a Deus esse menino está aqui. Um dia esse menino vai... Esse menino vai... Graças a Deus. Não enfoque essa criança, não enfoque esse membro. Pegue, dê graça. Porque eu creio que quando a gente tem essa mentalidade, sabe, de dar graça àquilo que nós temos, pelo mínimo que seja,
o talento, o mínimo que seja, aí eu vou trazer para nós, né, para a nossa vida. Às vezes tem alguma coisa que você faz, você nem percebe. Dê graça, comece a dar atenção nisso, porque o que você faz, o mínimo que seja, vai servir para alimentar uma multidão. Sim. E a importância da amizade quando se constrói uma liderança é a questão de você conseguir potencializar, né, o que há de melhor nas pessoas, porque você conhece elas. Uhum. Você passa a conhecê-las. Então, quando você passa a conhecer alguém, você começa a ver que ela também tem muita coisa boa. Porque ninguém é inteligente demais para não aprender nada e ninguém também é idiota demais para não ensinar nada. Sim. Né? Todo mundo tem algo de precioso. Todo mundo. Não tem nada para falar. Nada Concluiu. Mas, e aí a gente vê a igreja caminhando no sentido oposto. Né? Infelizmente, eu vejo um isolamento assim da liderança. A posição hoje de liderança é uma posição muito isolada. Você não pode ter amigos, os pastores não têm amigos, porque eles têm medo de ser traídos, têm medo de alguém querer tomar a igreja dele. Eu acho que a liderança ela tem muito medo de ser vulnerável, cara. Sim. Acho que quando você tem um ambiente de amizade, igual a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter aqui na igreja, é muito mais fácil você ser vulnerável para o seu amigo. Sim. Então, muito dos líderes, grande parte da liderança, ela tem medo de se mostrar vulnerável, porque acredita que, ao se mostrar vulnerável, isso vai fazer com que a unção de liderança, o chamado de liderança, ele se perca, ou fique à parte, diminua, sabe? Sim. Então, a gente tem essa grande dificuldade nos dias de hoje, de uma liderança se posicionar também de forma vulnerável. Sim. Às vezes a gente cobra tanto da igreja, se coloque vulnerável, me peça ajuda, peça oração para mim, mas seus liderados nunca viram você se colocando numa posição também de necessitar de ajuda, sabe? Então, eu acho que falta muito isso para a nossa igreja. Eu falo nossa igreja de uma forma geral, sabe? A igreja brasileira, a igreja mundial, a gente tem sempre o líder como o super-homem, sabe? Ele não tem criptonita, ele não tem ponto fraco, sabe? E muitos estão fracos e estão morrendo porque não tem ninguém, né, para falar sobre isso, porque se eu compartilhar isso com fulano vai usar isso contra mim e tal. Então a gente tem muito essa construção, né, do grande homem de Deus que não pode mostrar fraqueza para não perder sua influência de poder. Só que aí a gente vê que o evangelho é o contrário, né? O evangelho não é poder, o evangelho é você se render, é você abrir mão do poder, se colocar no lugar de vulnerabilidade, né, se colocar no lugar de pecador, né, como eu vejo Paulo se colocando muito nesse lugar de vulnerabilidade. Ele fala, Deus veio salvar pecadores dos quais eu sou o pior. Sabe? Ele fala, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas eu estou tentando. Sabe? Ele nunca se coloca como o cara que já fez tudo, que não precisa fazer nada. Ele sempre, apesar de trazer uma fé inabalável em Jesus, ele sempre se coloca no lugar de vulnerabilidade. Ele fala, olha, foi me dado um espinho na carne. Sabe? Tipo assim, cara, qual líder que fala isso hoje? Eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma luta. Ninguém fala isso hoje. Ninguém. E eu volto a falar, é fácil, mas é tão difícil. Sim. E por conta disso, a gente vê Paulo fazendo grandes obras. Sim. Então, às vezes, a gente acha que isso vai diminuir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas não. Paulo usa isso para potencializar, sabe? Por ele se colocar tão vulnerável, por ele se colocar pedindo ajuda aos irmãos, orem por mim. Ele se coloca de uma forma tão homem, sim, sabe? Tão ser humano, que Cristo vai se cumprir aquilo que ele mesmo disse nas Escrituras. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sim. Então, não tenha medo de se colocar de forma vulnerável para o teu amigo, para a tua liderança, porque isso vai potencializar aquilo que Deus tem para a tua vida, sabe? Uma coisa simples também que Paulo faz nas suas cartas, ele sempre começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ou seja, antes de ser apóstolo, eu sou Paulo, eu sou um ser humano, eu sou alguém. Eu não sou o meu título, Sim. Eu sou uma pessoa. E, cara, essa cultura de que o pastor é gente, de que o pastor tem que tirar férias, de que o pastor pode assistir um jogo de futebol, que o pastor pode assistir uma série na Netflix, que o pastor pode se chatear, que o pastor pode chegar um dia e não pregar bem, sabe? Porque alguma coisa aconteceu, porque ele não teve tempo durante a semana para preparar a mensagem. Isso precisa estar entranhado na nossa cultura, sabe? O líder, ele é gente, cara.
Ele vai ter dias que ele não vai estar bem. Sim. Ele vai ter dias que ele vai estar inspiradíssimo, mas ele vai ter dias que ele não vai estar bem. Então, esse lugar de vulnerabilidade, né, é o que eu acho que é o que constrói. E eu acredito que encoraja muito mais. Porque quando você cria uma figura de um líder perfeito, você coloca na cabeça daqueles que estão à sua volta que um padrão de santidade que não existe e que é inacessível. Sim. Então, quando você entende que você, se colocando de forma vulnerável, você está tornando o reino de Deus acessível. Olha, mas aquele cara que prega no altar também sofre, tem dor, também tem sentimentos, também tem dias ruins. Então, você faz com que aqueles que estão à sua volta se coloquem do mesmo nível. Sim. E foi para isso. O pastor não está no nível acima de... No outro patamar. No outro patamar. Não, o pastor está no mesmo nível. Quando a promessa de Cristo, né, que ele iria elevar os vales, né, e abater os montes. Sim. Então, ou seja, ele ia nivelar todas as coisas. Sim. E todas as coisas são todas as coisas. Inclusive, também, como ele olha para nós. Sabe? Não é mais gotas de presença do Senhor para determinados sacerdotes, não são revelações em determinados tempos, não. É para todos, de forma igual, está acessível. Sim, essa construção ela acaba nos dando mais poder do que eu tentar liderar através da imposição. Eu lembro que o ponto de virada para nós, quando a gente passou talvez a maior crise do nosso ministério, né, que foi quando a gente chegou a ter 15 pessoas no culto. Não que números importem, mas eram 15 pessoas que não eram... Era a nossa temperatura, né? Tipo assim... Não, e também eram 15 pessoas totalmente insatisfeitas, né? 20 pessoas. Das 20, 15 já frequentavam e 5 eram visitantes. E aí os que frequentavam falavam mal dos visitantes. Então, sim, isso acontecia. E aí foi a nossa amizade em Deus, claro, que nos fez a gente se reerguer, né? Aquela reunião fatídica. Teve uma reunião que a gente chorou mais de hora. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo com a gente? A gente vai se confessar aqui agora. Vamos falar o que está acontecendo. Vamos abrir o coração. Se colocar no lugar de vulnerabilidade foi o que fez a gente se reerguer. E aí, de novo, está muito claro na Escritura. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sim. Ou na nossa vulnerabilidade. Sim. Né? Quando a gente é fraco, aí então que a gente é forte. Né? E é muito interessante, Rafa, porque é uma coisa que eu vejo assim, acontecendo com a nossa amizade, é que quando você constrói essa base, o título já não importa mais, sabe? Tipo assim, não importa se eu sou o pastor da house, se você é, se eu sou o líder ou se você é. Eu consigo celebrar a sua vitória, você consegue celebrar a minha. Hoje, eu sou seu liderado, porque eu estou liderando uma equipe na RA, né? Então, você é meu líder, você está me passando a visão. E isso, para mim, isso não é um fardo para mim. Isso é maravilhoso, cara, porque você se tornou um líder, sabe? Que eu posso confiar e que eu tenho prazer de ser liderado. Então, isso é muito maneiro. Vontade de chorar. Cara, ele é modesto, ele é meu pastor. Mas eu falei isso uma vez e eu não canso de me falar, graças a Deus, eu estou inserido numa igreja que o meu pastor é meu melhor amigo e ainda assim eu consigo contribuir com aquilo que Deus faz na vida dele. Então, nos dias ruins, nos dias maus, ele tem essa confiança de falar comigo, da gente orar juntos. Então, e vice-versa, existe essa troca, né? E é muito difícil acontecer nos dias de hoje. E é isso que a gente está falando aqui nesse podcast. Que haja, independente de qual igreja você está inserido, que haja isso dentro da tua igreja também. Sim. Porque isso vai aliviar muito a carga. Então, hoje, assim, graças a Deus, a gente tem essa troca. Dizer que a gente se lidera. Ele é muito mais meu líder do que eu dele, mas eu consigo contribuir e ele consegue me instruir, ele consegue me pastorear também de uma forma muito sadia, e a gente consegue entender esses limites, né? Sim. Que é ministerial, o que é amizade, a gente consegue fazer isso acontecer de uma forma muito sadia, sabe? Que momento é o que, né? O que acontece quando... E isso não tem jeito, é questão de maturidade mesmo. E é questão de entender de fato o que é o evangelho. Né? Eu vejo Jesus, cara, para os seus servos falando, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos. Parece que a gente quer ser mais que Jesus, velho. Sabe? Tipo assim, cara, ninguém está na igreja trabalhando para você.
Sim. Sabe? A gente está trabalhando... Às vezes eu vejo as pessoas querendo pegar a autoridade que é do noivo, né? E aí a gente vê João Batista. Não, eu sou amigo do noivo. Sim. Eu não sou o noivo. Eu trazer, então, fazer com que haja uma promoção, usar as pessoas para que você se promova. A gente... Sim. É uma coisa que me irrita muito, é você identificar dons, identificar talentos. Às vezes você tem pessoas talentosas na sua equipe e você usar isso como uma promoção mesmo, para que você ganhe, leve o crédito. Sim. E isso está longe de ser uma amizade, isso está longe de ser igreja, está longe de ser um pensamento cristão. Cristo ele nunca fez isso de forma nenhuma. Ele usou os dons. Se bem que os apóstolos também tá todos meio lá, meio cá, mas ele, pelo contrário, ele conseguiu potencializar aquilo que tinha de melhor. Pedro é prova viva disso, que em Atos ele se levanta como um pregador como nunca, aquele que traiu Jesus, aquele que fez tomou tantas decisões erradas. No dia do Pentecostes ele pregou para uma multidão e sabe... O Espírito Santo potencializou. E é incrível que Jesus potencializa Pedro para pregar em Atos através dos erros dele, né? Sim. Não foi através dos acertos. E aí eu lembro da carta de Apocalipse, lembra de onde você caiu, não de onde você se levantou. Sim. Então Pedro erra e aí Jesus usa esse erro para potencializar Pedro. Porque aí quando as pessoas perguntam o que a gente faz, Pedro já sabe, se arrependam. Porque ele se lembra dos seus erros, ele se lembra de onde ele caiu e ele lembra que o remédio é se arrepender. Né? E a liderança precisa ter esse feeling de que uma pessoa está errada, você não tem que jogar ela fora, você tem que potencializar essa pessoa a partir do erro dela. E Pedro, às vezes a gente acha, né, lendo, eu não consigo achar, eu não consigo ver Pedro trazendo uma palavra dura de exortação. Eu consigo ver Pedro se lembrando de quem ele era. Então, quando ele olha para a multidão, ele tá se lembrando de quem ele era. Sim. Então, ele está dizendo, ei, se arrependam. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando a liderança, quando você, aí eu vou trazer para a igreja, você cristão, encontra um amigo, encontra alguém que está do seu lado, que está tomando decisões erradas, a tua palavra ela deve ser dura, sim, mas ela deve vir com lágrimas nos olhos, sim. Porque um dia foi você. Sim. Então acho que falta esse feeling, falta essa visão, falta essa perspectiva de igreja, porque Deus fez assim com Pedro, sim. Sabe? E você precisa trazer isso à memória, que um dia foi você. Sim, e é interessante porque isso é muito claro nas Escrituras, né? Por toda a Bíblia a gente vê isso de uma forma extremamente clara, só que por algum motivo a gente não exerce, né? A gente, assim, que eu falo no sentido geral, não sei o que acontece, porque a gente fala, não, eu vivo a palavra, mas a gente não vive, entendeu? A gente vive a parte do, sei lá, né? Mas a gente não vive a parte do amor, da vulnerabilidade. A gente vive a parte do poder, do profetizar, a gente vive a parte do pregar, né? Do falar em línguas. Como é pesado. Como se torna pesado. Sim. Se você não tem a parte vulnerável, sim. Se você não tem o homem, sim. Como é pesado. Porque sim. a carga ela é tomada para você mesmo. Você sim. Toma o pregar, que é um dom de Deus, você toma o profetizar, que é algo que Deus te deu, para si. Sim. E você não suporta, você sim. Não aguenta. Exatamente, porque muitas pessoas se confundem e acham que elas se tornam um ministério, né? E aí, se eu não estiver exercendo o meu ministério, eu não estou fazendo nada. Então, a pessoa começa a colocar um fardo nela que Cristo mesmo não colocou, sabe? Então, eu não posso me confundir com o ministério que eu exerço. E eu acho que ter um amigo para apontar isso, ter um amigo para trazer esse equilíbrio, cara, eu já vi de perto, cara, vários pastores que não têm um amigo, sabe? Vários pastores que não têm uma pessoa que eles possam ser eles mesmos, mas que se reúne para falar de igreja, para falar de membro, para falar de convenção, para falar de tudo. E não tem uma conversa leve, não tem uma vulnerabilidade, não tem, cara... tem hora que a gente precisa parar um pouquinho e entender que é do interesse do reino que a gente seja humano, né? Jesus foi o homem mais santo que pisou na terra. Eu acho que um aspecto mais lindo da santidade de Jesus era a sua humanidade.
Não é só porque eu sou mais santo que você que eu me coloco numa posição acima de você. Então é o que faz Jesus olhar para aquela mulher que foi pega em adultério e falar assim, eu também não te condeno. Entendeu? Isso para mim é um dos aspectos mais incríveis de Jesus. Porque ser santo também é ser humano. Sim, sim. Se esvaziar de si mesmo, Filipenses 2 vai dizer, né? Por que a gente insiste ainda, né? Se encher de pensamentos, se encher de achismos, né? De desconfianças. Quando Cristo ele vem, e a palavra de Filipenses vai dizer que ele se esvazia de si mesmo, ele se esvazia de todo pré-julgamento. Sim. Sabe, ele está disposto a receber, mesmo que você encontre uma mulher pega em ato de adultério, eu estou pronto a te perdoar, porque eu me esvaziei de mim mesmo. A ponto de estar no seu nível, né? A ponto de descer. E quando Cristo ele chega para aquela mulher e ele abaixa, ele faz um desenho. Quando ele se abaixa, eu acho lindo isso, porque não é só um abaixar, ele está dizendo, eu estou me colocando no mesmo nível que você. Sim. Sabe? Eu não tenho pecado, eu sou puro, mas eu estou me colocando. Estou me colocando no mesmo nível que você. Sim. Sabe? E isso é lindo. Eu não estou no lugar dos seus acusadores, né? Eu estou no lugar de quem está do seu lado aqui, de quem vai tomar as suas dores e a sua condenação. Isso eu acho que a gente precisa começar a trazer significado para tudo que Jesus fez, né? E que está escrito na palavra. Porque se a gente consegue trazer a essência do Cristo, a essência do que Jesus fazia e o significado disso tudo, a gente consegue viver uma vida muito mais significativa para o reino e exercer uma liderança muito mais leve, mais tranquila. Cara, o mundo já é um lugar difícil, sabe? O mundo está cada vez pior. Sim. Então, se a gente dificultar ainda a igreja, que é para ser o refúgio, sabe? Que é para ser o lugar em que a gente vai falar, não, aqui na igreja, sabe? Temos uma comunidade que vive o evangelho, que vive a mensagem de Cristo. Aí a gente começa a dificultar com partidarismo, com doutrinas dos homens e não de Deus. Cara, a gente torna o mundo um lugar pior, né? Por isso que eu gosto muito dessa ideia de abraçar, sabe? De trazer, independente. O serviço a gente usa muito como desculpa aqui, o servir, né? O menino tá com vício, tá? A gente sabe que o menino tá problemático. Não, vem cá, fica aqui com a gente. Sim. Serve aqui com a gente, bota a cadeira ali. Tá precisando de alguma coisa? Vamos orar junto. Eu acho que o servir é uma ótima desculpa, Sim. sabe? Sim. Para a transformação. Então, quando a gente olha para outras visões, né? Outras visões de outras igrejas, a gente vê, não pode não, que você tem que fazer isso, tem que passar. Óbvio que tem serviços e serviços, gente. Não vou me aprofundar muito nisso. Mas não, você não pode frequentar aqui não, porque você ainda não completou um ano. Uhum. Não, você não pode estar aqui. Não. A igreja é aquele lugar que abraça. A igreja é aquele lugar que acolhe. O serviço é uma desculpa para você ser igreja. Sim. Sabe? O serviço é uma desculpa para você desenvolver amizades, desenvolver laços de amizade. E durante esse processo, sabe, você vai sendo transformado. Eu vejo tanta gente, comigo foi assim. Eu vejo acontecer com tanta gente, tem dado muito certo. Então, assim, eu acho que é uma dica, é algo que a gente acredita muito, é algo que Cristo fez na nossa vida. Essa desculpa do serviço, do servir, do acolher, de estar presente, de estar junto. Não, vamos estar junto aqui para fazer nada, olhar para o tempo. Sim. Mas fica junto. É a ideia de que as pessoas são mais importantes que as funções que elas exercem, né? Sim. Ela até tem uma função, mas o mais importante não é a função que ela exerce, ela, a pessoa. O reino é sobre pessoas. E, cara, eu vejo que quando Paulo fala, né, que o reino é justiça, paz e alegria, eu vejo a igreja caminhando no sentido oposto, sabe? Sim. A gente começa a viver o reino, né, a gente frequentar a igreja, e a gente vê injustiças, guerras e tristeza, né? Sim. Parece que ser crente você tem que fechar a cara e tal. Gente, e tem uma diferença muito grande entre ser alegre e ser bobo, né? Tem gente que é bobo, quer falar bobeira o tempo todo. Mas tem gente que tem a alegria do Espírito Santo, sabe? Que brinca, que ri, que... Cara, isso é dom, velho. Isso é viver o reino de fato. E a gente cresceu ouvindo, né?
uma preocupação da liderança, uma preocupação de pastores falando a preocupação de o mundo entrar na igreja. Sim. O mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. E de fato tá. De fato tá. Mas não da forma que imaginava que seria. Não através de vestimentas, através de aspectos culturais. A gente via muita liderança. Hoje, graças a Deus, isso tem caído assim, no Brasil, mas muita liderança se preocupando com os aspectos culturais, com os dogmas. E enfim. E o que realmente estava entrando na igreja são essas características, né? De tristeza, peso. Às vezes você entra em um ambiente de culto em determinados locais que são extremamente pesados. Você fala assim, meu Deus, tem um negócio estranho aqui. Uma parada muito sinistra, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Peraí. Cara, que esqueci mesmo. Mas, enfim, a gente vai caminhar para o final, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando de não era 3 horas? Amizade e tudo mais. Mas lembrei que eu ia falar. Quem dera se o problema da igreja fossem características externas, né? Sim. A gente chamava um designer de moda para ensinar os crentes a se vestir e estava tudo certo. A gente chamava um cara que vai falar, um arquiteto que vai falar qual é a melhor disposição da igreja, como é que a igreja tem que ser fisicamente, estava tudo certo. Só que é muito mais profundo que isso, né? Há uma corrupção no coração do homem que só Deus pode resolver. Sim. E se a gente tira Deus no centro e coloca as doutrinas, então o que vai resolver? A doutrina não vai levar ninguém a lugar nenhum. É o que Paulo escreve, se não me engano, em Colossenses, ou eu acho que é Colossenses 2, que ele diz, vocês já morreram para os princípios elementares desse mundo, e olha quais são os princípios, né? Por que vocês continuam vivendo esse princípio? Não comam, não bebam, não toquem, não façam isso. Tudo isso tem aparência de sabedoria, mas não serve de nada para referir à carne. Mas mantenham seus pensamentos nas coisas que são do alto. A gente entender que o reino é mentalidade em Cristo, né? A igreja é mentalidade em Cristo, muda tudo. Sabe o que é interessante? Vai parecer um pouco engraçado o que eu vou falar agora, mas é como se a liderança, e eu falo no aspecto geral, ela estivesse maquiando um cadáver. Já viu? Gente, eu acho que a pessoa maqueia, né, para ficar bonitinho lá no caixão e tal, mas não vai virar pó. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com o aspecto aparente, a maquiar o problema, a gente não trata o verdadeiro problema que está morto. Sim. E precisa ser chamado à vida. Sim. Então, eu entendo esse período, essas questões, muito relacionado a isso. Nós estamos maquiando um cadáver. Sim. Está morto. Na verdade, o que a gente tinha que profetizar era a vida. Sim. Não se preocupar com se está com lacinho, se está sem lacinho. A gente chega no Vale de Ossos Secos e ao invés de dizer ouçam a palavra do Senhor, a gente quer montar o exército nós mesmos, né? Montar tipo assim, assim, você é assim e tal. E a gente vai montando os esqueletinhos, mas no final pode ser um esqueleto completo, mas não tem vida, né? Sim. Vida só a palavra do Senhor traz. Isso e a cultura da igreja precisa ser baseada na palavra. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. A gente vê 10 receitas do sucesso para a igreja, né? Livros assim, 7 passos para a igreja que prospera. E não existe, cara. Não existe. Igreja é centrada na palavra. E aí Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios, né? Acho que é o capítulo 3, ele diz assim, eu construí o fundamento em vocês, que é a palavra, que é Cristo. Aí depois vai vir alguém e vai construir um prédio de ouro, de prata, de palha, porque o fundamento ele tem que permanecer. Mas o que a gente vai usar para construir em cima desse fundamento precisa mudar. A igreja nunca vai retroceder, ela sempre vai avançar. Sim. A igreja sempre avança. A nossa igreja é a igreja prosperante, né? A igreja que prospera, que avança, é a igreja que está na ofensiva. Então não tem como a gente voltar atrás. Não. Entendeu? E os métodos eles podem mudar, mas o fundamento ele permanece o mesmo. Os materiais que a gente vai usar, né, o estilo que a gente vai usar podem mudar, mas
a mensagem permanece. Sim. Cristo permanece, a palavra permanece. A gente não está falando aqui de uma cultura que é centrada em se transformar e se adaptar para agradar o mundo caído, não. A gente está falando de uma cultura que transforma uma cultura caída, Sim. que é a cultura do reino. E essa cultura se encaixa em qualquer lugar. A cultura do reino, ela se encaixa em qualquer contexto e ela transforma qualquer contexto. Ela consegue entrar e transformar qualquer lugar que ela se propõe a estar. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Eu viajo. E se isso não estiver acontecendo, desconfie. Sim, Se isso não estiver acontecendo, desconfie. sim. E assim, o que a gente tem que deixar de lição, assim, eu acho que nesse podcast, que foi a grande intenção, é ter gente do nosso lado, que é a conversa que fluiu, né? A gente não combinou nada. Então, é ter gente do nosso lado que vai nos influenciar positivamente a enxergar melhor o reino, né? E quando a gente vive na amizade, porque a relação de liderança eu sempre tenho que ter um conselho para você. Nunca você tem que ter um conselho para mim. Sim. Se eu sou seu líder, você é meu liderado. Uhum. Então, eu como seu liderado, eu sempre espero um conselho seu. Eu nunca quero contribuir com nada, porque você é meu líder. E muitas vezes, nós como liderança, nós pecamos nisso porque nós reforçamos esse pensamento. Que eu sou líder, eu sei o que fazer. Eu sou líder, eu sou o bonzão, eu sou o dono da razão. E quando a gente consegue construir uma relação de amizade com quem a gente lidera e com quem lidera junto com a gente, não é você que me aconselha ou eu que te aconselho. A gente consegue abrir os olhos uns dos outros para a realidade do Sim. reino. A gente consegue se focar no reino de Deus. E aí é o que Salomão diz, se não me engano, Eclesiastes ou Provérbios, é melhor serem dois do que um. Né? Então, é melhor que sejam dois do que sejam um. Ninguém caminha sozinho. Ninguém consegue alcançar grandes coisas sozinho. Voltando ao exemplo de Cristo, né? Até Cristo, que poderia ter feito tudo sozinho, ele escolhe 12. Sim, sim. Né? Você não é melhor que Cristo. Pois é. Então, fica a dica. E eu acho que é isso, a gente cultivar isso, né? Eu agradeço muito a Deus pela nossa amizade. Assim, construiu em mim algo. Marquinhos era um cara que sempre me encorajou muito, gente. Assim, a ver um lado bom que eu não via. Eu confesso que quando eu comecei eu era muito pessimista, né? Até você falava assim, nossa, mas também você é muito pessimista. E eu era mesmo, gente. E hoje, como que a amizade tem um poder de influenciar? Hoje eu sou um dos caras mais otimista. Não, vamos fazer, vai dar certo. Sim, vamos fazer, vamos pra cima. Não sei não, tá tudo convergindo para dar errado. Mas vai dar certo. Retirão, vamos organizar. Meu Deus, ninguém pagou, todo mundo sem grana, vai dar certo. Vamos lavar carro de madrugada. Paga retiro, gente. Retiro. Paga retiro em nome de Jesus. Você que tá devendo. A gente pega um empréstimo na Crefisa, não sei. A gente faz alguma coisa, vai dar certo. Então, quando você tem amizades que te encoraja, como a do pastor Marcos. Às vezes eu chamo de Marquinhos, às vezes eu chamo de pastor Marcos. Você está se confundindo nessa transição. Não, mas é porque é isso, essa questão de ser amigo e ser pastor também. Então a gente tem esse equilíbrio. Mas a gente conseguiu construir esse encorajamento um com o outro. Muitas vezes eu chegava pro Marquinhos pedindo ajuda e às vezes era ele que precisava de ajuda e acabava eu ajudando e tipo assim, Deus me ajuda. Ou nenhum dos dois se ajudava, Ou né? às vezes ninguém se ajudava, a gente só orava e chorava um pro outro. E é isso, gente. Isso é reino de Deus, sabe? Sim. Isso é a igreja. Sim, então, você que vai assistir esse podcast, que exerce liderança, cara, encontre amigos, gente que você confia. É claro que você não vai, né, dar cabeçada com qualquer um. Tem uns caras que mas não é crente, não. Gente que você confia. Cara, faça coisas que você gosta de fazer. Não se prenda 100% ao exercer uma função. Foque em quem você é em Cristo. Isso é o mais importante do que aquilo que você exerce, do que o papel que você exerce. Então, o que você faz flui de quem você é. Sim. Então entenda quem você é em Cristo primeiro, foque na sua identidade e depois Deus vai te direcionar e você vai ver que às vezes a gente consegue ser muito mais relevante com uma agenda muito menos cheia. Sim. Porque a gente aprende a ter foco naquilo que Deus tem para nós, né, Rafa? Deixa uma palavra final aí, porque senão a gente vai até meia-noite aqui. Meu Deus. Gente, eu acredito que é isso. Eu acho que você precisa, nós como igreja, cultivar amizades verdadeiras, ter um discernimento em quem confiar mesmo, de fato. E você
é perfeitamente capaz de fazer isso com o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo ele vai te mostrar pessoas certas em que você pode confessar, em que você pode deixar, em que você pode abrir mesmo da tua vida. Então, encontre essa pessoa, mesmo que seja uma. Né? Hoje, graças a Deus, por conta do ministério, dizem que os melhores amigos são aqueles que você consegue contar nos dedos, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo e em Cristo Jesus, ele tem dado a oportunidade para a gente de ter muitos amigos, sim, sabe? sim. E a gente ter vários lugares de confiança. Então, construa isso dentro não só na tua igreja, nós falamos muito sobre igreja, mas dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, construa isso, porque eu creio que a amizades, ela te impulsiona a ir mais longe, seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja na faculdade, em qualquer lugar. Sim, e isso é muito simples de construir, né? Cara, é você marcar um café com alguém. Sim. É você reunir a sua liderança e falar, vamos pedir uma pizza no final ou vamos assistir um filme. É você chamar alguém para ir no cinema, né? Que você fez vergonha. Às vezes ele não vai querer ver o mesmo filme que você. Que eu insisti, vamos ver Sonic. A gente viu Sonic. Vai, cara. Contrariado, mas você vai. Porque ele tinha um ingresso de graça, então eu fui. Mas o Rafa, mesmo que ele vai te fazer passar vergonha, igual o Rafael chorando copiosamente assistindo, eu só posso imaginar. Só tinha nós dois, mais duas pessoas no cinema. 3 pessoas, Graças a Deus. Mas eu chorei muito, gente. Eu chorei muito. Aí ele ficou com vergonha de mim. Eu falei assim, para, velho. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Absurdo. Que absurdo. Mas, cara, são coisas simples que constroem amizade, constroem base do relacionamento. Então, cara, quando você se reunir com a sua equipe de liderança, faça dinâmicas com ele que vão construir a amizade, né? A gente sempre teve umas dinâmicazinhas, né, que sempre produziram alguma coisa. Chama individualmente para conversar, para se conhecer e mostre um interesse verdadeiro nas pessoas. Ninguém consegue ser liderado por alguém que é fingido. Então, seja você mesmo. Porque as pessoas elas preferem seguir um líder que é sempre verdadeiro do que um líder que está sempre certo. Sim. Né? Então, seja você mesmo. E dentro do que você tem, entenda que se Deus te colocou para liderar, é porque você tem capacidade para isso. Que Ele te capacitou ou está te capacitando para isso. E Ele te deu uma visão. Acredite nessa visão e dentro dessa visão construa pessoas que vão não só abraçar essa visão com você, mas te abraçar. Abraçar quem você é. E valorizar a sua amizade, estar do seu lado quando você cair, te ouvir não para te julgar, mas para estar do seu lado, para sentir a sua dor, orar junto com você. Então, isso é muito fácil de fazer. Sim. Construir amizade é muito fácil. É simples. Sabe? É simples. É um café que pode transformar a sua vida por completo. É um abraço, uma atitude, sabe? Uma mensagem, uma reunião. Então, faça isso. Esteja sempre focado em construir amizades no reino de Deus, porque juntos a gente vai muito mais longe. Show? Isso. Rafa, obrigado, tá? Você, junto, meu amigo, você é incrível, cara. Você é maravilhoso. Best friend forever. Você é um cara incrível. Espero que Deus continue te fazendo crescer. Amém. Espero que esse sonho dos 7,32 segundos seja Deus te dizendo que você vai alcançar lugares que ninguém alcançou. E eu creio nisso para sua vida. Amém. Eu creio que Deus vai te levar a lugares altos. Você que assistiu esse vídeo até agora, sinal de que você gostou do vídeo. Então, deixa seu like aí. Faz um comentário ali embaixo. Se inscreve no nosso canal também. Toda primeira segunda-feira do mês a gente lança um novo podcast, sempre com um tema diferente, com um convidado legal. Então não deixe de acompanhar a gente. Foi uma honra poder gravar esse podcast com o Rafa, gravar esse podcast para você. Então que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo podcast. Beijos.